irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Quero neste momento, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede para neste momento compartilhar com os irmãos uma rápida reflexão na palavra de Deus. Quero ler um versículo que se encontra no livro de Jó, capítulo 36, e o versículo de número 26, que diz assim, somente a parte A: Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Glória a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e é aquele que com o seu poder governa todo o universo. Deus é tão grande que foge das nossas mentes finitas. Não é o mensurar, é o medir a grandeza deste Deus. Nós não temos palavras para mensurar o tamanho deste Deus. Sabemos que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 103, versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Este é o Deus da igreja, o Deus cujo trono é os céus e cujo domínio estende-se sobre todo o universo, sobre todas as coisas criadas. Deus é muito grande, Deus é grande e nós não o compreendemos. Porém, meus queridos, a mesma palavra que foi dita por Eliú, o amigo de Jó, ele está engrandecendo a Deus e está dizendo que nós não o compreendemos. Mas ele repete esta palavra, dizendo que Deus é grande, e diz uma outra realidade acerca deste Deus tão grande. No mesmo capítulo 36, capítulo 36, do livro de Jó, e agora no versículo 5, Eliú está dizendo assim: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. E nós podemos perceber, mais ou menos, o amor de Deus pelos pequeninos desta terra. Nós podemos observar, à luz da Bíblia Sagrada, o que Deus opera no meio das pessoas pequeninas desta terra, no meio desta humanidade tão pequena. Por exemplo, no Salmo 113, versículos 5 a 9, nós vemos ali algumas operações de Deus no meio da humanidade. Podemos assim dizer, a Bíblia diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue os necessitados, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril seja uma alegre mãe de filho, louvai ao Senhor. Então nós observamos ali, naquele texto do Salmo 113, a palavra do Senhor dizendo: glória a Deus, quem é como o Senhor nosso Deus? Mais uma vez o salmista destaca a grandeza do nosso Deus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? E na sequência, ele menciona algumas realizações desse Deus tão grande que não despreza o homem pequenino desta terra. A Bíblia diz assim que ele do pó levanta o pequeno, do lixo ele ergue os necessitados. E faz o quê? Coloca eles entre os príncipes. E faz mais o quê? Ele faz com que a mulher que não pode dar à luz, a mulher estéril, ela seja uma alegre mãe de filhos. Glória a Deus. E ele termina dizendo: louvai ao Senhor, adoremos a este Deus tão grande, queridos, que faz estas coisas. Ele dá família à mulher estéril, ele tira o pequeno do pó, do lixo, coloca no meio dos príncipes. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. No Salmo 9, versículo 18, nós vemos ali uma outra realização de Deus. Está dizendo ali: porque o necessitado
não será esquecido para sempre. Somente a parte A daquele versículo é suficiente. Deus não esquece os necessitados, os seus pequeninos, aqueles que em qualquer nação, que em qualquer povo da terra, que em qualquer país da terra, lhe serve, lhe adora, lhe ama. E até aqueles que muitas vezes não lhe servem também, Deus dá um jeito de cuidar deles. Deus dá um jeito de, na sua misericórdia, na sua infinita bondade, os abençoar, resolver os seus problemas, ainda que muitos deles não reconheçam, não se curvem diante deste Deus tão grande, não adorem, não se convertam a Ele. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que o sol nasça sobre os justos e injustos, e faz com que a chuva também caia sobre os justos e os injustos. Eis a misericórdia de Deus. Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. No Salmo 68, glória a Deus, e nos versículos 5 e 6, para nós concluirmos, nos diz assim a palavra do Senhor: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar, glória a Deus. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Mais algumas realizações de Deus aqui estão mencionadas neste Salmo 68, mencionadas. Primeiro, Deus é pai dos órfãos, aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe. Deus cuida deles, Deus supre as necessidades deles. Deus abençoa a estes que muitas vezes não tem pai, não tem mãe, são órfãos. O Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, está cuidando deles também. E também é juiz de viúvas. Esse texto nos faz lembrar daquele texto do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, não é? Aquele texto ali do capítulo 18, quando nos conta aquela história daquela pobre viúva, aquela mulher que procurou um juiz na cidade que nem a Deus temia, e ela procurou ele algumas vezes, ele não quis resolver o seu problema, mas devido à sua perseverança, glória a Deus, o capítulo 18, versículos 1 a 8, por causa da sua perseverança, aquele juiz iníquo, aquele juiz ímpio, aquele juiz que não temia nem a Deus, resolveu resolver o problema daquela pobre viúva. Então Jesus disse que ele não é diferente. Ele diz assim, e disse o Senhor, capítulo 18, versículos 6 e 7, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que demore para com eles, não é? Então assim, Deus fará justiça, e principalmente das causas das viúvas. Você que é viúva, que serve a Deus, Deus está cuidando de você. Ele é pai de órfão, juiz de viúvas, e ele está resolvendo os teus problemas. Versículo 6, a parte A. Deus faz que o solitário viva em família. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Deus é aquele que trabalha, que opera no meio dos seus pequeninos. Pai de órfão, juiz de viúvas, da família, aquele que é solitário. Abre a madre da mulher estéril da família. Tira o pequeno do pó, do lixo. Coloca no meio dos príncipes. O que Deus faz mais? Deus não se esquece dos necessitados. Os necessitados não serão esquecidos para sempre. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Sirva a Ele com alegria. Sirva a Ele, glória a Deus. Deleite-se em servir a Ele. Adore a Ele com alegria, porque Ele está cuidando, trabalhando na vida dos seus pequeninos. Que Deus em Cristo nos abençoe.